dialogando. Olá, sou Rosa Diniz e hoje converso com o Dr. Nelson Nisenbaum, médico, especialista em clínica médica e psiquiatria clínica, escritor e ativista político e ambiental. Fez sua carreira também na saúde pública brasileira. Tudo bem, doutor Nelson? Boa tarde, Rosa. Muito obrigado pelo convite. Muito satisfatório estar com você, a sua audiência. Graças a Deus, tudo bem com você? Tudo bem. Bom, doutor, com a transmissão rápida do coronavírus, as pessoas estão desorientadas e apreensivas. Como lidar com medo e pânico? Rosa, a situação do coronavírus é uma situação que, às vezes, a gente esquece do quão corriqueiro é a gente lidar com o desconhecido, né? Cada dia que a gente dorme e acorda, a gente está enfrentando o desconhecido. O próprio dormir e o acordar é o desconhecido. Já lidamos com outras epidemias, já tivemos outras ameaças, talvez a mais recente que chegou mais próximo no Brasil e nos afetou de uma certa forma, foi a gripe H1N1, e, felizmente, a gente teve boas saídas para essa situação, com desenvolvimento de vacina, de medicações, etc. E é que eu acho que vai acontecer também com o coronavírus. Então, eu acho que, nesse momento, para as pessoas ajudarem a enfrentar essa ansiedade, ajuda um pouquinho de racionalização e ajuda um pouquinho de reflexão, de quantas vezes as pessoas já enfrentaram e enfrentam diariamente o desconhecido. O coronavírus é apenas um desconhecido que, com medidas adequadas, e nós já conhecemos quais são, nós já sabemos o que dá certo e o que não dá certo com o coronavírus, a gente vai conseguir se livrar dele. Se todo mundo seguir as orientações das autoridades sanitárias, as pessoas não se infectarão com o coronavírus e o vírus vai morrer num tempo, espero que curto. A gente sabe que isso vai ser um pouquinho difícil, mas com a mudança de hábitos, as pessoas vão readquirir uma nova forma adquirir uma nova forma de viver e se livrar do vírus. Então, quanto à sensação de angústia, de ansiedade, ela não é uma coisa nova, como eu falei, nós estamos sempre lidando com o desconhecido, a gente tem que se conscientizar e racionalizar o máximo possível de que esse desconhecido não é tão desconhecido assim. É um vírus novo, nós já tivemos muitas situações de vírus novos na humanidade, enfrentamos e sobrevivemos. Qual assim, dentro desta área que o senhor tem atendido, que seja mais frequente? Qual a preocupação, quais as demandas dessas pessoas? Olha, em relação ao coronavírus, no meu consultório particular, ainda não apareceram muitas situações, apareceram poucas. As pessoas estão apreensivas, principalmente porque há sempre aquela contaminação nas mídias digitais das fake news, de notícias atravessadas, de notícias imprecisas, de pessoas, às vezes, dando opiniões desqualificadas, pessoas, às vezes, que têm até um certo crédito na mídia digital, e em vez das pessoas se orientarem pelas grandes autoridades sanitárias, né? Então, é mais esse tipo de questão, é mais esse tipo de insegurança. Eu tenho orientado os pacientes, olha, procure as fontes seguras, vai lá na Organização Mundial de Saúde, vai no Ministério da Saúde, vai nos conselhos de medicina, vai nas sociedades de infectologia, que todas essas autoridades têm praticamente as mesmas orientações, a mesma opinião, e vão nos oferecer caminhos de segurança para lidar com essa situação. E o que o senhor aconselha durante essa quarentena que as pessoas façam? Como é que elas vão agir? Porque é uma questão muito complicada. Por exemplo, nós já estamos aqui na França já há mais de 2 semanas em confinamento. E chega uma hora que, se você não tem uma atividade, principalmente quem tem criança, que não é nosso caso, como é que elas devem agir? Que tipo de coisas que podem ser feitas para manter a tranquilidade? Olha, eu acho que essa é talvez a gente tenha que encarar esse momento como uma grande oportunidade, né? Uma oportunidade da gente descobrir a nossa casa, da gente redescobrir com quem a gente vive, redescobrir a nossa vida interna, a nossa vida espiritual, eventualmente a nossa vida material,
redescobrir nossos livros, nossas músicas, nossas poesias, nossa roupa, nossos objetos, nossas comidas, nossos caprichos, nosso sono, nossos sonhos. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer, e de tantas coisas, a gente pode até ficar perdido, né? Então, o que é interessante é que as pessoas organizem uma agenda, façam horários. Olha, de tal hora eu vou fazer uma meditação, depois eu vou ler meia hora de livro, depois eu vou ouvir uma hora de música, depois eu vou organizar a dieta da casa, depois eu vou conversar com meus filhos, vou estabelecer uma pauta de assuntos para a gente conversar, uma brincadeira com os filhos, ou uma boa conversa com pai, mãe, irmãos, enfim. Há uma infinidade de coisas para a gente descobrir na nossa vida domiciliar. Então, o mais importante é que a gente organize, né? Pense, estabeleça uma lista de prioridades. Olha, isso aqui é mais importante para mim, menos importante. Prioriza, agenda, organiza, porque eu acho que esta é, sim, uma grande oportunidade de aprendizado para todas as pessoas aprenderem a conviver consigo mesmas e para aprender a conviver com aqueles que fazem a companhia dentro de casa, seja membro direto da família ou não. Doutor Nelson, a gente vive no Brasil uma condição muito peculiar, que é o problema do governo central, que a cada momento age de uma forma totalmente na contramão do que está sendo aplicado no mundo inteiro. E ainda nem chegamos no ponto, vamos dizer assim, no pico da doença, que vai acontecer em torno de meados de abril. E as pessoas não têm noção do que vai acontecer. Eu sei que isso traz uma angústia muito grande. Como é que a gente pode preparar as pessoas para esse momento? Porque ele vai acontecer. Olha, aí nesse ponto, Rosa, nós estamos todos mais ou menos numa nau sem rumo, né? Primeiro que a sua assertiva, no meu entendimento, salvo o melhor juízo, partiu de um falso pressuposto de que nós temos governo central. No momento, nós não temos governo, nós temos um indivíduo completamente alienado da saúde mental, que não tem a menor noção do que faz, é um sujeito completamente imaturo, incapaz, regido por paixões e gurus do tipo Olavo de Carvalho e os seus filhos que seguem esse guru, enfim, é uma desordem total, que aparentemente, nos últimos dias, está se encaminhando, talvez até para uma saída dele do governo. Eu não sei se você está acompanhando de perto, mas já se fala claramente em renúncia. Agora, nós temos uma dificuldade imensa de prever o que vai acontecer em meados de abril, porque eu não tenho a menor dúvida, pelo tipo de gráfico e dados que têm sido publicados pelos órgãos oficiais, que nós temos um problema muito grande de subnotificação. Está mais do que na cara, pelo ritmo de crescimento da epidemia no Brasil, baseado nos dados oficiais, que existe um gargalo na produção de dados. Os organismos certificados para fazer as confirmações de diagnóstico, eles estão trabalhando no limite e eles não conseguem liberar resultados além de uma certa quantidade diária, o que não significa a realidade, que, ao meu ver, é muito maior. Então, como a gente não tem números de qualidade, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer daqui a 15, 20 dias. De qualquer forma, daqui a 15 ou 20 dias nós vamos ter alguma noção, por mais grosseira que seja, se o que estamos fazendo no momento é suficiente ou não, né? De modo assim, sobre a questão de dados e números, eu acho que a gente está realmente, como se fala aqui no Brasil, no mato sem cachorro. Bom, uma outra preocupação, que a gente que tem uma noção social, eu vou falar para o senhor, eu tenho perdido o sono pensando nas pessoas menos favorecidas. Como é que elas vão fazer? Como é que elas vão comer? Como é que elas vão sobreviver? Olha, eu vou te falar, essa é uma situação muito desesperante. A gente sabe, por exemplo, que o PT mesmo lançou um pacote de quarentena que dá um salário, tudo, mas que depende do Congresso e depois da aprovação do presidente. Qual a sua expectativa com relação a isso?
Olha, em relação ao Congresso Nacional Brasileiro, eu tenho até um certo otimismo. Eu acho que eles estão bastante sensíveis a essa causa. Há vários deputados envolvidos na formulação de projetos deste tipo de assistência social emergencial e imediata, inclusive prefeituras e governos de Estado. Eu acho que todo mundo já acordou para o tamanho desse problema e eu sinto que há uma grande mobilização nacional em torno disso, com exceção, evidentemente, da nossa pseudo-autoridade máxima, que só está preocupado que o Brasil volte a trabalhar o mais cedo possível, independente de quantas pessoas serão perdidas nesse processo. Mas eu acredito que nós chegaremos, sim, a uma solução minimamente razoável, e eu espero, e tenho pedido nas minhas manifestações públicas, que cada cidadão abra mão de um pouco do que tem para ajudar as pessoas, direta ou indiretamente, nesse momento muito difícil que nós vamos atravessar. Eu, por exemplo, tenho dado exemplo, dispensei as pessoas que trabalham comigo, elas continuarão recebendo os seus salários, aconteça o que acontecer, porque eu realmente estou muito comprometido com o enfrentamento dessa situação epidemiológica e social que nós temos pela frente. Mas cada brasileiro vai ter que fazer a sua cota de sacrifício, sem dúvida nenhuma, especialmente aqueles que são mais remediados. Doutor Nelson, o senhor arriscaria fazer um diagnóstico do atual presidente Bolsonaro? Na realidade, eu já fiz e já publiquei. Ah, é? Então comenta com a gente. Ele é um sociopata, né, que é aquele indivíduo que tem uma dificuldade imensa de se aperceber de valores éticos, sociais, de tudo aquilo que representa a interatividade e a empatia entre seres humanos, né? Esse é o principal distúrbio dele, um distúrbio de personalidade, que a gente chama, que é a personalidade sociopática, antigamente conhecida como psicopata. Paralelamente a isso, ele tem, sem dúvida, uma imaturidade emocional. Eu faço uma estimativa que a idade mental dele seja entre 12 e 13 anos, né? E talvez algumas outras comorbidades. Mas os principais são sociopatia e imaturidade de personalidade. Bom, enfim, o que esperar, então, desse cidadão, caso não se consiga essa renúncia combinada? Porque ela está sendo combinada, vão acontecer algumas contrapartidas, e estão, enfim, pesando na balança. Como é que seria isso? Olha, independente do que aconteça, eu sinto assim que desde a posse dele, desde já dos primeiros 2 meses de governo, o nosso Congresso se fortaleceu bastante, muito embora é um Congresso que não atende, vamos dizer, às minhas expectativas, mas no ponto de vista da organização interna e da capacidade de reagir aos destemperos do presidente, eles têm se mostrado extremamente eficientes, e todas as pautas que foram tocadas até agora pelo Congresso foram tocadas com, sem e apesar do presidente. Eles realmente têm uma capacidade... Sim. Uma outra coisa, o senhor também fazer um psicológico do ministro Sérgio Moro, antigo juiz? Ele é um pouco mais difícil, ele é um sujeito um pouco mais misterioso, mas ele tem, sem dúvida, algumas características também de falta de empatia. Me parece que é uma pessoa assim que tem muita dificuldade de abstração, né? Do ponto de vista a característica abstrata da inteligência dele é muito baixa, é muito pequena. Ele é um indivíduo que não consegue raciocinar com contextos, também não consegue ter uma sensibilidade social, tem características de egocentrismo, né? Muito, muito acentuadas, né? E uma dificuldade imensa de expressar emoções, se é que as tem. Certamente as tem, porque ninguém é desprovido disso, mas ele não tem nenhuma preocupação em manifestar emoções. Ele segue os objetivos dele, e vai perseguindo, apesar de tudo, apesar de todos,
com muita insensibilidade, como eu disse, uma dificuldade muito grande de abstração, que é o que a gente vê pelos textos que ele escreve nas sentenças dele, e, por outro lado, na questão da insensibilidade, né, ele tem um desprezo muito grande pela lei, muito grande. Ele realmente tem essa característica muito egocêntrica também, que beira um pouco a personalidade patológica. Bom, doutor, a gente poderia ficar falando aqui horas e horas. Como existem vários vídeos ao mesmo tempo, eu quero concentrar nessa nossa fala. E, para finalizar, o senhor faz normalmente transmissões ao vivo. Como é que elas acontecem e quando? Olha, na realidade, Rosa, eu ainda não consegui estabelecer uma regularidade, eu ainda não tenho dia e hora. Geralmente, eu anuncio as minhas lives com 4 a 6 horas de antecedência na minha página. A minha página, felizmente, hoje eu estou já ultrapassei essa semana 19 mil seguidores, então eu publico lá, o pessoal fica sabendo. Tem uma lista de 40, 50 amigos que eu aviso pelo WhatsApp quando eu vou fazer a live, e as lives ficam gravadas na página, que podem ser acessadas a qualquer momento, vistas e comentadas, né? Fora as lives, de vez em quando eu gravo também vídeos um pouco mais curtos, com posições um pouco mais imediatas, quando eu não tenho tempo de fazer a live. Na página também, a gente publica textos, publica informações, republica notícias dos vários noticiários que eu considero relevantes. Então, é um perfil bastante ativo, é um perfil de bastante interatividade, e eu tenho realmente uma coleção de amigos e amigas do mundo inteiro, dos quais eu me orgulho muito, e provavelmente através dos quais eu cheguei até você. Ah, tá certo. Bom, doutor, muito obrigada por essa oportunidade de conversar com o senhor, foi bem esclarecedora, e que a gente pode tratar assim, de forma bem clara de quadros mentais que estão hoje no poder do nosso país. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, cumprimento toda a sua audiência e espero estar em breve novamente com todos vocês. Uma ótima tarde. Ah, com certeza. Muito obrigada.